recentes áudios trazem um outro personagem envolvido na arquitetura golpista, inaugurada no 30 de outubro do ano passado, após o não reconhecimento do resultado das eleições, e que teve o ápice de sua tentativa no 8 de janeiro. Desta feita, o coronel Elcio Franco, personagem já conhecido no esquema de corrupção da vacina Covaxin, investigado na CPI da Covid. É incrível como temos personagens do entorno do ex-presidente da República que se envolveram na tentativa golpista. Coronel Elcio Franco, Coronel Cid e outros. É ingenuidade, desconhecimento ou culpabilidade que tinha o ex-presidente Jair Bolsonaro? Será um dos elementos da investigação da CPMI do 8 de janeiro, que cada vez mais se transforma na CPMI da arquitetura golpista. Tem significado diagnóstico que neste áudio eles tenham falado do Tribunal de Nuremberg. Logo, no 8 de janeiro, quando celebramos 78 anos que os aliados derrotaram o nazifascismo nos campos da Europa. De fato, é necessário um novo Tribunal de Nuremberg. Eu volto com o meu pessoal todo, Leandro Rezende. A gente está aqui, a Larissa está correndo aí, você vê a imagem. Assim que a gente tiver com ela estável e ela tiver com tranquilidade, a gente volta com ela. Larissa flagrou ao vivo a saída de Anderson Torres, depoimento começou 2h30, então cerca de 2h30 de depoimento de Anderson Torres à Polícia Federal. Hoje ele falaria sobre uma outra ponta dessa operação, golpista, que começa no dia do segundo turno com o uso da Polícia Rodoviária Federal para bloquear o acesso de eleitores de Lula às urnas, como realizando blitzes em áreas onde Lula teve muitos votos. Anderson Torres, então, que está preso num batalhão da PM, deixa a Polícia Federal num carro da Polícia Militar. Agora sim, a Larissa já está com a gente, sinal estabilizado. Princesa, com você, vou pedir para você retomar desde o iniciozinho. Dani, a gente chegou aqui hoje antes da 1 da tarde e por volta de 1h30 chegou então Anderson Torres. A gente lembra que o depoimento estava marcado para as 2h30, então ele chegou 1 hora antes. A informação que eu tenho é porque ele teve que passar por um procedimento que os demais que deporam sobre essa situação que a gente vem acompanhando, inclusive sobre a questão do 8 de janeiro, não precisaram passar porque Anderson Torres está preso. Então teve todo esse procedimento acompanhado, como a gente viu agora, da Polícia Militar, porque ele está preso num batalhão da Polícia Militar aqui no Distrito Federal, por ser delegado da Polícia Federal. Então ele chegou um pouco antes, mas que o depoimento teria começado por volta das 2h30 da tarde. Então, mais ou menos 2h15 de depoimento. O que a gente tem de informação até agora é que ele realmente estava disposto a falar, porque é importante destacar que o depoimento de hoje era em relação à questão daquelas blitz da Polícia Rodoviária Federal. Não era, apesar de Anderson Torres estar preso por conta disso, sobre os atentados criminosos de 8 de janeiro, nem mesmo sobre aquela minuta golpista que a gente noticiou aqui na CNN, que foi encontrada na casa de Anderson Torres. Hoje ele veio falar exclusivamente sobre essa questão das blitz que foram realizadas pela Polícia Rodoviária Federal e que teria como intuito, segundo as investigações até agora, impedir que alguns eleitores, em especial ali no Nordeste, conseguissem chegar até as urnas eletrônicas, não conseguissem então votar no dia do segundo turno. Lembrando que esse depoimento ganhou ainda uma importância maior depois que hoje pela manhã o nosso setorista Eli Jonas Maia, de Polícia Federal, divulgou com exclusividade documentos que mostram que Anderson realmente esteve ali para reunião com um dos chefes da Polícia Rodoviária Federal, em especial quem era responsável pela Bahia naquela época, poucos dias antes da eleição, usando um avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, realmente para, segundo as investigações até aqui, discutir a questão das eleições. A gente, claro, agora vai atrás de informações, há uma expectativa se de fato vamos conseguir falar ou não com a defesa de Anderson Torres, mas daqui a pouco eu volto então com as informações do que trouxe de fato esse depoimento hoje, mas é isso. O que dizem é que ele, pela primeira vez, teria se mostrado mais disposto a falar, até porque essa investigação é sobre outra questão, não sobre a questão do dia 8 de janeiro, dos atentados criminosos do dia 8 de janeiro. Dani. Lari, vamos trazer aqui, nada impede que, como o assunto é correlato, tenha se falado do 8 de janeiro, mas inicialmente, como você está explicando, ele deveria falar sobre essa operação da PRF. Vamos trazer um pouco da apuração do Eli Jonas, Lari, sobre essa reunião, né? Explica para quem está em casa por que essa reunião é suspeita.
Essa reunião foi marcada, Dani, aconteceu de fato poucos dias antes do segundo turno, né? A gente vem noticiando há algum tempo já que a Polícia Federal estava investigando essa questão, se de fato teve uma tentativa intencional por parte da Polícia Rodoviária Federal com aquelas blitz de impedir que os eleitores do Nordeste pudessem ter acesso às urnas eletrônicas. Nesses documentos, eles comprovam que o então ministro da Justiça, na época Anderson Torres era ministro da Justiça do governo Bolsonaro, foi até a Bahia, como eu disse, num avião da FAB, 6 dias para ser mais exata, 6 dias antes do segundo turno das eleições presidenciais, para tratar, segundo esse documento, realmente das operações da Polícia Rodoviária Federal, voltada a essas operações para o dia do segundo turno das eleições. Tem um outro documento também, Dani, que mostra que Anderson Torres se reuniu com o superintendente da Polícia Federal na Bahia, à época o delegado Leandro Almada, e que esse encontro ocorreu no dia 25 de outubro, uma terça-feira da semana do segundo turno da semana da eleição. E essa agenda ela teria sido solicitada um dia antes, tem um despacho que a gente teve acesso de uma assessora solicitando essa agenda. Anderson Torres tem dito, por meio da sua defesa, que foi para lá para tratar de coisas relacionadas à Polícia Federal mesmo, que era de seu trabalho. Mas, claro, esse é mais um ponto que acaba complicando a situação de Anderson Torres. Lembrando que ele está preso desde o dia 14 de janeiro. A prisão foi determinada por conta dos atentados criminosos de 8 de janeiro. À época, ele era secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Então, a prisão inicialmente foi por conta disso. Depois, a gente noticiou que foi encontrada durante uma operação da PF na casa de Anderson Torres, aquela minuta, né, que a gente batizou de minuta golpista, que previa uma maneira de que o então presidente continuasse no poder, e depois, com toda essa situação, ainda teve esses documentos, até uma tabela que teria sido feita pela Polícia Rodoviária Federal, mostrando onde Lula poderia ter mais votos, e por isso, então, eles teriam tido essa intenção de fazer essa operação, essas blitz, realmente nesses locais, para poder facilitar a reeleição, no caso, de Jair Bolsonaro. E, Dani, vale enfatizar que a defesa tem dito nos últimos dias que Anderson Torres está muito depressivo. Tivemos aí até a visita de alguns senadores durante o fim de semana. Essa é a estratégia da defesa, tanto que esse depoimento inicialmente estava marcado para o dia 24 do mês passado. Mas aí, naquela época, a defesa disse que ele não tinha condições, acabou sendo adiado. Na semana passada, a gente trouxe aqui no 360 que, depois de ouvir a administração aqui penitenciária do Distrito Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal, onde Anderson Torres está preso, Alexandre de Moraes disse que era preciso remarcar esse depoimento, já que havia uma confirmação por parte de médicos e dos responsáveis por sua prisão de que Anderson Torres tinha todo o acesso à saúde e todo o quadro possível para poder prestar esse depoimento. Um depoimento considerado curto, viu, Dani? Os últimos que a gente acompanhou aqui na sede da PF, teve alguns que duraram aí até 5 horas. Daqui a pouquinho, claro, a gente tá toda a nossa equipe atrás de mais informações desse depoimento, mas que dessa vez Anderson Torres, a informação até agora, teria dito, dado a sua versão dos fatos. Lembrando que nesse depoimento de hoje, ele não é um dos investigados. Ele é considerado apenas depoente, então ele poderia até ficar calado caso quisesse. Nessa questão, ele ainda não é investigado na questão das blitz da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, diferentemente dos outros casos, como, por exemplo, esse que levou à sua prisão dos atos criminosos de 8 de janeiro. Boa, Lari, obrigado pelas informações. Esse depoimento